Imagine uma força criadora capaz de mover montanhas e abrir portas e transformar sonhos em realidade. Você já parou para pensar como essa força estupenda que opera em sua vida e na vida de todas as pessoas, sem que elas percebam isso? Essa força não está longe. Ela reside em você, e é o que chamamos de fé. Não a fé apenas religiosa, mas a fé como energia criadora que molda sua existência, 24 horas por dia. A Bíblia, Hebreus 11:1, e Napoleon Hill, após décadas de pesquisa sobre o sucesso, concordam. A fé é a base de tudo o que esperamos e a força que dá vida ao pensamento. O que você acredita com convicção, você cria. Sua realidade externa é um reflexo direto da sua fé interna. Medo e dúvida geram limitações. Certeza e abundância atraem prosperidade. O problema é que muitos confundem fé com esperança passiva. A fé, na verdade, é convicção inabalável. É saber que a vitória já foi conquistada no plano invisível, aguardando manifestação. Jesus ensinou que fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, pode mover montanhas. Grandes nomes como Thomas Edison e Henry Ford não apenas sonharam com o sucesso, eles acreditaram nele. Eles o viram e sentiram antes que se materializasse. Esse é o tipo de fé que cria novas realidades, que constrói, em vez de apenas esperar. Napoleon Hill, por décadas estudando centenas de pessoas bem-sucedidas mundo afora, pode comprovar que o que você acredita com convicção, você cria. Sua realidade externa é um reflexo direto da sua fé interna. Medo e dúvida geram limitações. Certeza e abundância atraem prosperidade. O problema é que muitos confundem fé com esperança passiva. A fé, na verdade, é convicção inabalável. É saber que a vitória já foi conquistada no plano invisível, aguardando manifestação. Jesus ensinou que fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, pode mover montanhas. Grandes nomes como Thomas Edison e Henry Ford não apenas sonharam com o sucesso, eles acreditaram nele. Eles o viram e sentiram antes que se materializasse. Esse é o tipo de fé que cria novas realidades, que constrói em vez de apenas esperar. Por que, então, a escassez persiste para muitos? Porque alimentamos mais nossos medos do que nossa fé. O que cultivamos na mente floresce na vida. Sua mente é um jardim. Se você não planta intencionalmente pensamentos de fé, as ervas daninhas da dúvida e da limitação tomarão conta. É hora de assumir o controle. Alimente sua fé como um fogo precioso, protegendo-o e fortalecendo-o. Ter fé não é ignorar desafios, mas enxergar além deles, sabendo que você vai vencer. A fé é o alicerce dos grandes sonhos. A ponte entre o invisível e o visível, a força silenciosa que move o mundo. Se sua fé está adormecida, é possível reacendê-la. A fé é um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. Prepare-se para descobrir como fortalecer sua crença e transformar pensamentos em conquistas reais. A transformação que você busca começa em você. Plante hoje os pensamentos e ações que construirão a vida que você deseja, começando pela decisão de acreditar. A fé verdadeira é firme, avança apesar do medo. Este é o momento de declarar: minha fé cria meu futuro. Nos próximos passos, desvendaremos os segredos dos maiores realizadores da história. A força que você precisa já é sua. Desperte sua fé criadora, pois a vida que você almeja nasce naquilo que você acredita com todo o seu ser. É hora de crer de verdade, construindo uma certeza tão sólida que moldará sua mente, suas emoções e sua realidade. Lembre-se, tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode realizar. A força da fé. A fé é o alicerce sobre o qual os grandes sonhos são construídos. É a ponte entre o invisível e o visível. É a força silenciosa que move o mundo em favor daqueles que ousam acreditar. Jesus enfrentou tempestades, rejeições e traições, mas nunca deixou sua fé vacilar. E você? Quanta da sua fé está ativa hoje? Fortalecendo a sua fé.
A fé é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. Por isso, ao longo deste vídeo, vamos juntos descobrir como identificar onde sua fé foi minada, aprender técnicas práticas para fortalecer sua crença diariamente, mergulhar em princípios eternos que transformam pensamentos em conquistas e ativar um novo nível de fé que gera resultados reais, concretos e extraordinários, cultivando a fé na prática. A fé precisa ser cultivada como uma semente quando é semeada. E como fazer isso na prática? Comece se perguntando: em que eu estou acreditando hoje? Minhas crenças estão me impulsionando ou me limitando? Minhas ações estão alinhadas com a vida que eu desejo criar? Se a resposta revela desalinhamento, é hora de mudar. A transformação que você busca não está no mundo externo. Ela começa dentro de você. Assim como o agricultor planta a semente confiando na colheita futura, mesmo sem ver imediatamente o fruto. Lembre-se, você não pode colher uma vida de sucesso sem semear numa mente de fé. Você não pode viver em abundância enquanto sua fé estiver enraizada na dúvida. A Bíblia ensina: seja feita conforme a tua fé. Ou seja, você recebe da vida não o que deseja casualmente, mas o que acredita com convicção. Por isso, a partir de hoje, alimente seu espírito com esperança. Visualize suas conquistas, declare sua vitória mesmo diante dos obstáculos e haja como quem já recebeu a bênção. A verdadeira fé transforma cada pensamento em ação, cada ação em hábito e cada hábito em destino. E acredite, quando você age com fé, as portas se abrem, os caminhos se revelam e o impossível se torna apenas um desafio temporário. Sua fé tem o poder de redesenhar sua vida. Sua fé tem o poder de criar um futuro de plenitude, abundância e realização. A força já está em você, agora é hora de usá-la. É hora de... Prepare-se porque, na próxima etapa, vamos revelar como fortalecer ainda mais essa fé criadora e eliminar os maiores inimigos que sabotam seus sonhos. O que está por vir mostrará que nada, absolutamente nada, pode resistir a uma mente alimentada por uma fé viva, identificando e vencendo os inimigos da fé. Se a fé é a força que cria a realidade, o que poderia ser mais perigoso do que permitir que essa força seja sabotada? A verdade é que muitos não falham por falta de capacidade ou oportunidades. Eles falham porque permitem que inimigos silenciosos corroam sua fé antes mesmo dela florescer. Hoje vamos identificar esses inimigos e, mais importante, aprender como vencê-los. O primeiro e talvez o mais mortal deles é o medo. Napoleon Hill foi categórico ao afirmar: o medo é o principal inimigo que devemos enfrentar antes de alcançar qualquer grande realização. O medo paralisa, o medo gera dúvida, o medo faz você questionar se é capaz, se é merecedor, se é possível. E a Bíblia alerta sobre isso repetidamente. Em 2 Timóteo está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O medo não vem de Deus. O medo é a ferramenta que sabota sonhos antes mesmo deles ganharem forma. Pense em quantas vezes você deixou de agir por medo. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de perder, medo do desconhecido. Cada vez que você se rende ao medo, está drenando a energia vital que deveria estar alimentando sua fé. E onde o medo cresce, a fé morre. O segundo inimigo poderoso da fé é a dúvida. Dúvida é como uma rachadura na fundação de uma grande construção. Se não for corrigida rapidamente, ela compromete toda a estrutura. Pedro, ao caminhar sobre as águas, nos deixou uma lição eterna. Enquanto manteve seus olhos em Jesus, enquanto alimentou sua fé, ele fez o impossível. Mas no momento em que olhou para o vento e as ondas, duvidou e começou a afundar. Jesus então perguntou: homem de pouca fé, por que duvidaste? Muitos alimentam a fé por alguns dias, mas as dificuldades vêm, o medo toma conta da mente e logo duvidam se são capazes ou não. A dúvida enfraquece a mente, a dúvida adia decisões, a dúvida transforma oportunidades em frustração. O terceiro inimigo silencioso da fé é a procrastinação. Vou começar amanhã.
Vou esperar o momento certo. Preciso estar mais preparado. Mas a procrastinação é uma ilusão. Ela mata sonhos silenciosamente, um dia de cada vez. Napoleon Hill advertiu: a procrastinação é o assassino oculto da oportunidade. O momento perfeito nunca virá. A fé verdadeira age no presente, mesmo com medo, mesmo com incertezas. Você precisa proteger seu ambiente com a mesma seriedade com que protege um jardim de pragas. Assim como um agricultor cerca suas plantações para evitar predadores, você deve cercar sua mente de tudo que fortaleça sua fé. Palavras positivas, livros edificantes, relacionamentos que impulsionam, informação que inspira. As 3 chaves para vencer os inimigos da fé. Reprogramação da mente. Todos os dias você deve alimentar sua mente com afirmações poderosas, não apenas repetições vazias, mas declarações carregadas de emoção e convicção. Exemplos: minha fé é inabalável. Eu sou digno da vida que desejo. Cada passo que dou me aproxima da minha realização. A Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir. Portanto, ouvir diariamente palavras de vida, fé e vitória é fundamental. Ação consistente. A fé sem ação é morta. Você precisa agir mesmo sem garantias. Precisa dar passos de coragem mesmo sem ver o caminho completo. A cada pequena ação tomada com fé, você reforça sua própria crença de que é capaz. E a fé alimentada pela ação cresce exponencialmente. Antes de continuar, peço a você que, se está gostando desse conteúdo, está lhes ajudando a entender como a fé pode agir poderosamente em sua vida. Dê um like em nosso vídeo. Comente se está agregando algo novo para a sua vida, apenas dizendo: sim, gostei, está agregando. E se inscreva em nosso canal, assim você nos ajuda a fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante e assim recomende para outras pessoas. Proteção do ambiente. Se afaste de ambientes tóxicos, reduza o tempo com pessoas negativas, aumente seu contato com quem acredita em crescimento, superação e realização. Lembre-se, você se torna semelhante às pessoas com quem mais convive. Se quer fé forte, conviva com quem tem fé forte. E, acima de tudo, nunca, jamais, subestime a influência dos seus pensamentos diários. Napoleon Hill escreveu: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Se seus pensamentos são de medo, dúvida e escassez, você colherá medo, dúvida e escassez. Se seus pensamentos são de fé, vitória e abundância, você colherá fé, vitória e abundância. É uma lei tão imutável quanto a lei da gravidade. Então, neste momento, faça uma escolha consciente. Escolha focar na possibilidade, não na limitação. Escolha agir apesar do medo, não esperar que o medo desapareça. Escolha acreditar que o melhor ainda está por vir e caminhar em direção a ele. A força da sua fé será testada, mas também será fortalecida a cada desafio superado. Os grandes homens e mulheres da história não foram isentos de dificuldades. Eles apenas decidiram que suas crenças seriam maiores que seus medos. E você também pode. A próxima etapa da nossa jornada vai te mostrar como consolidar essa fé criadora em hábitos diários que transformam o pensamento em realidade e a realidade em conquistas extraordinárias. Porque no final, a batalha não é contra o mundo exterior. A verdadeira batalha sempre foi dentro de você, e quem vence dentro, vence fora. A primeira chave para viver uma fé ativa é pensar com fé. Seus pensamentos são sementes. Cada pensamento de vitória, de esperança, de abundância é uma semente lançada no solo fértil da sua mente. Da mesma forma, cada pensamento de medo, de dúvida, de escassez é uma erva daninha que precisa ser arrancada imediatamente. Napoleon Hill afirmou: a mente humana traduz em sua realidade física qualquer pensamento de natureza dominante que seja emocionalizado e misturado à fé. A segunda chave é falar com fé. As palavras têm poder criativo. A Bíblia ensina em Provérbios: a morte e a vida estão no poder da língua. O que você declara com constância molda a sua atmosfera, a sua energia, seu futuro. Pare de dizer: eu não consigo, isso é impossível para mim.
eu nunca terei sucesso, e comece a declarar: eu sou capaz. O impossível é apenas o próximo passo da minha fé. A terceira chave é agir com fé. Fé sem obras é morta. Fé verdadeira se traduz em ação intencional. Comece com pequenas ações diárias que estejam alinhadas com a vida que você deseja criar. Se deseja prosperidade, comece organizando suas finanças com sabedoria. Se deseja saúde, comece com pequenas escolhas saudáveis hoje. Se deseja crescimento profissional, comece estudando e aplicando novos conhecimentos. Não espere por condições perfeitas. Simplesmente, haja. E há um ingrediente extra, muitas vezes esquecido, mas absolutamente essencial para consolidar a fé criadora: a gratidão. A gratidão é o amplificador da fé. A Bíblia ensina em 1 Tessalonicenses: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quando você agradece mesmo antes de ver o resultado, você está declarando: eu já creio, eu já recebi. Napoleon Hill também observou isso ao estudar os homens de sucesso. Agora junte tudo isso. Pense com fé, fale com fé, haja com fé, seja grato com fé, e você verá sua realidade se transformando diante dos seus olhos. Não porque as circunstâncias mágicas mudaram, mas porque você mudou. E quando você muda internamente, todo o universo responde. Jesus disse em Marcos: portanto vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A fé não espera para ver para crer. Ela crê e por isso vê. A grande verdade é que a vida que você tanto deseja já existe no invisível, esperando apenas que você acredite com força suficiente para trazê-la para o visível. Você não é vítima do destino. Você é co-criador do seu futuro. A força está e sempre esteve dentro de você. Agora é o momento de assumir esse poder. Agora é o momento de declarar com toda a convicção: minha fé cria meu futuro. Mais uma vez lhe pedimos uma gentileza. Se esse conteúdo foi interessante e ajudou de alguma forma você a entender o que é a fé e como ela verdadeiramente funciona, compartilhe nosso vídeo, curta e se inscreva em nosso canal. Assim o YouTube entenderá que nosso trabalho é relevante e recomendará nossos vídeos a mais pessoas. Logo traremos mais conteúdos como esse para edificar ainda mais sua vida.